Olá pessoal, tudo bem? Está no ar o PharmaCast. É o nosso podcast de citologia orientado pela professora Luana Bax, professora de citologia aqui da URI Santo Ângelo. Todas nós somos acadêmicas do curso de farmácia aqui da URI Santo Ângelo, então vou me apresentar. Eu me chamo Eduarda. Eu me chamo Lidiane. Meu nome é Rosângela. Eu sou a Geliane. Eu sou a Luísa. E eu sou a Dúnia. Então, esse nosso podcast é para abranger um pouquinho sobre a saúde feminina. No ano de 2023, o Instituto Nacional do Câncer, INCA, estimou aproximadamente 17.010 novos casos de câncer de colo de útero, sendo esse o terceiro mais comum entre as mulheres brasileiras. Além disso, também no ano de 2023, ano passado, tiveram 73.610 novos casos de câncer de mama entre as mulheres brasileiras. Por isso, então, falar sobre saúde feminina, falar sobre diagnóstico, prevenção, cuidados com a saúde feminina é tão importante e relevante. Então, hoje, para o nosso podcast, a gente tem uma convidada muito especial, que é a doutora Stephanie. Ela atua aqui no município de Santo Ângelo, na ESF Coab. Então, doutora, explica para nós um pouco, comente um pouco sobre o exame Papa Nicolau, como é que ele funciona dentro do SUS e a importância desse procedimento. Oi, tudo bem? Eu sou a Stephanie, sou médica aqui da ESF Coab. Hoje eu vou falar um pouquinho então sobre o Papa Nicolau, que é o exame preventivo, e vou falar também um pouquinho sobre fibroadenomas, que seriam nódulos mamários benignos. Normalmente a gente diagnostica ele em mulheres menores de 30 anos. Começando então pelo Papa Nicolau, que é o rastreio do câncer de colo de útero que a gente faz. Esse exame ele é feito em mulheres de 25 a 64 anos, tá? Ele vai visar rastrear o vírus do HPV no colo do útero. O HPV, ele é transmitido por contato sexual sem uso de preservativos. Então, o vírus vai entrar e vai gerar modificações ali no colo do útero, que a gente vai conseguir identificar por meio do rastreio. De 25 a 64 anos, então, como eu havia falado, o primeiro exame vai ser feito. Se o resultado vier normal, ele vai ser repetido em 1 ano. Após esse 1 ano, se o resultado vier normal nesse segundo ano, a gente vai passar o rastreio a cada 3 anos, tá? Se é uma mulher de 64 anos que nunca realizou o exame do Papa Nicolau, a gente faz um pouquinho diferente. A gente faz o primeiro exame e dá um intervalo de 1 a 3 anos e repete esse exame. Se o resultado dos dois vierem normais, a gente encerra o rastreio sem problema nenhum. O exame do Papa Nicolau é muito simples de fazer, tá? Não é dolorido. A mulher sente só uma cólicazinha como de menstruação. Ele vai ser colocado o espéculo, tá? E aí vai ser coletado com uma pazinha a superfície do colo do útero, assim. E aí depois vai ser coletado com uma escovinha, colocado numa lâmina e mandado para o laboratório. Após isso vai vir o resultado. A partir desse resultado a gente organiza o rastreio. Se vier sem nenhuma alteração, vai ser assim como eu já expliquei, tá? Se vier alguma alteração, dependendo da alteração que vier, vai ser feito um rastreio novo em 6 meses ou em 1 ano. Se em 6 meses fez um novo rastreio e veio normal, a gente volta normalmente aos rastreios em 3 anos. Se vier anormal, a gente passa para um outro método que pode ser a colposcopia, dependendo do grau da lesão, né? A colposcopia. E aí, a partir disso, a gente encaminha para o ginecologista, o especialista, para melhor conduta. A mesma coisa serve para 1 ano. Se vier normal, rastreio normal em 3 anos. Tudo vai depender de como vir o resultado. Mas é bem tranquilo. E o método de prevenção para o HPV, o uso de preservativo nas relações sexuais. E hoje, né, a rede pública, o SUS, ele dá a vacina do HPV, né? Que em meninas é dos 9 aos 14 anos e em meninos dos 11 aos 14. E agora é uma única dose. Então é bem tranquilo e a gente consegue ir combatendo o HPV, tá? Tá, mudando então um pouquinho,
para o assunto, né, dos fibroadenomas. Doutora Stephanie, o que são os fibroadenomas? Como a gente pode fazer para identificá-los? E eles podem se malignizar? Agora eu vou falar também um pouquinho dos fibroadenomas, que são os nódulos benignos da mama, bem comuns, inclusive, como eu já tinha citado, que às vezes a mulher tá lá fazendo o autoexame e sente um nódulozinho. No momento que sente o nódulo, é um pouco assustador, né? Mas é um nódulo indolor. Simplesmente ele tem uma consistênciazinha, às vezes elástica, e ele é móvel, tá? Ele é indolor, não apresenta saída de secreção. Normalmente, quando sente ele tem um contorno regular, tá? Ele não é um nódulo diferente e não tá preso. Quando é descoberto esse nódulo, ela vem à consulta, a gente faz o exame e solicita uma ultrassonografia. A partir dessa ultrassonografia, vamos conseguir ver como é que é esse nódulo. E ele vai se apresentar, como eu já disse, contornos regulares, ele vai ser móvel, não vai ser dolorido. Então, o controle dele vai ser com ecografia só para acompanhar o crescimento. Não é um nódulo que vai malignizar, não é um nódulo que vai gerar a saída de secreção, não tem a ver com o câncer de mama. Então, ele é bem tranquilo, ele tá só ali, o único problema é ele começar a incomodar se ele ficar muito grande. Mas, fora isso, não vai ter nenhum problema. E é importante sempre fazer o autoexame, né? Ficar atenta sobre saídas de secreções, alterações na pele, nódulos mamários, mas é algo bem comum. E o fibroadenoma normalmente é em mulheres jovens, tá? E, em geral, é isso. São medidas de prevenção e pra gente ficar um pouco mais tranquila e saber como ir procedendo tudo. Queria agradecer a oportunidade, então, de falar um pouquinho sobre isso. E é isso. Até uma próxima. Bom, então agradecemos a contribuição da doutora Stephanie e vamos dar seguimento, então, ao nosso podcast. Agora a gente vai falar um pouquinho do outubro, que ele é conhecido como Outubro Rosa, né? Que é um mês dedicado, então, à conscientização e educação para as mulheres frente ao câncer de mama. Como a gente sabe, o câncer de mama ele não afeta, então, as mulheres só de maneira física, mas também de maneira psicológica, frente ao diagnóstico e ao tratamento deste câncer. E hoje a gente trouxe também a psicóloga Natália para falar um pouquinho sobre esse assunto para nós. Toda doença, ela traz consigo seus desafios e suas particularidades. As manifestações dos sintomas, eles acontecem, mas para além deles, o sujeito precisa se haver com as reorganizações rotineiras, principalmente no que concerne aos cuidados diários, com a saúde, com a alimentação, com o sono, né, com a parte financeira, comportamental e, em alguns casos, até mesmo funcional. Então, tudo isso culmina em uma série de adaptações. Por vezes, o indivíduo ele percebe de uma forma abrupta e muito inesperada, né, a questão de ter a obrigatoriedade de abrir mão daquilo que era habitual para si, para começar a experienciar o novo, o desconhecido e, em outras palavras, aquilo que estava bem distante das suas vivências. Então, é muito comum que diante de quadros assim, diante dessa nova realidade, a pessoa comece a apresentar uma dificuldade em administrar, em nomear, em aceitar e até mesmo em lidar com as emoções que estão atravessando aquela pessoa naquele momento. Quando isso acontece, isso aumenta a chance de resultados mais negativos no futuro no que diz respeito ao enfrentamento do mesmo, ao seu diagnóstico, ao seu tratamento. Outubro é o mês que dedicamos à conscientização, né, da importância da prevenção e do diagnóstico precoce ao câncer de mama. Hoje, tanto no Brasil quanto no mundo, a incidência desse tipo de câncer tem aumentado significativamente e sabemos também que ele tem acometido mulheres cada vez mais cedo.
né? É um tipo de câncer que é tratável, só que a gente precisa salientar também os efeitos que esse tratamento traz para o psicológico dessas mulheres. Muitas vezes, de uma forma muito invasiva, né, as mulheres começam a presenciar efeitos que têm impactos significativos e direto na autopercepção dessa mulher, na autoestima e até mesmo na sua identidade feminina. Então, é muito pertinente ressaltarmos a relação entre a saúde mental e em pacientes oncológicas, né? Então, ao receber o diagnóstico, a mulher ela pode se haver experienciando uma série de desconfortos psicológicos para além dos sintomas da doença. Então, é muito comum que ela comece a desenvolver, a apresentar quadros de ansiedade, de depressão, de angústia, de negação e até mesmo de medo, de preocupação, né? Então, aquilo que era difícil por si só, a doença propriamente dita, ela se torna um pouco mais penosa, porque além dos sintomas físicos, ela está atravessada por sintomas psicológicos. E por que é tão importante a gente cuidar da saúde mental nesse período? Porque não tem como nós dissociarmos, né, os sintomas físicos dos psicológicos. Isso porque a saúde mental ela está intimamente ligada à saúde física. Então, é um interferindo o outro o tempo todo. Então, a psicologia ela pode auxiliar essa mulher nesse cuidado, nesse atravessamento, nesse processo, através de formas de lidar com a doença, em formas de enfrentamento da situação, né? Hoje, a forma como a gente enfrenta alguma coisa, ela está intimamente ligada à nossa qualidade de vida. Se eu utilizo estratégias mais negativas, eu posso desenvolver pouca qualidade de vida diante daquele percurso, daquela doença. Em contrapartida, se eu utilizo formas de enfrentamento mais realistas, mais estratégicas, né, eu posso apresentar uma maior qualidade de vida diante daquela situação, diante daquele momento, daquele recorte da minha vida. Então, a terapia ela está aí para auxiliar essas mulheres, bem como seus familiares, né, no sentido do enfrentamento, da compreensão sobre o diagnóstico, na identificação das emoções, bem como no manejo das mesmas, né, e dando suporte à psicoeducação que essa mulher necessita. É uma luta diária, é difícil, mas você não precisa estar sozinha nela. Na terapia, você aprende a conseguir ressignificar o seu próprio processo do adoecer, né? Desenvolvemos, então, com essa paciente um cuidado sem danos, consciência, afeto e sensibilidade. Você não precisa passar por essa sozinha. Procure ajuda. Bom, então, muito obrigada, psicóloga Natália, pela sua colocação. É muito importante a gente trazer esse outro lado do diagnóstico de câncer e a importância, então, da gente estar cuidando da nossa saúde mental. Bom, então, retomando um pouquinho, né, sobre o que a doutora Stephanie comentou sobre fibroadenomas, né, que ela é diagnosticada, então, em mulheres jovens, em mulheres reprodutivas, por causa que ela tem uma relação com os hormônios reprodutivos, ou seja, há uma resposta exagerada desses hormônios que ainda é agravada pelo uso de anticoncepcional. Então, agora a gente vai conversar com a nossa colega Rosângela para nos contar sobre como que foi o diagnóstico dela, como que ela reagiu. Bom, então, eu descobri o fibroadenoma num autoexame quando eu tinha 18 anos. Então, teve toda aquela questão de eu estar me mudando e aí eu descobri aquilo, então foi assim um pouco assustador no começo, porque realmente eu não tinha conhecimento nenhum sobre o assunto. Então, tudo que para mim era nódulo estava relacionado com câncer, né? Então, foi uma fase difícil ali, a gente até descobriu o que era, o que estava acontecendo. Primeiro eu busquei um clínico geral para pedir a opinião dele, né? E a primeira resposta foi ainda um pouco mais assustadora. A primeira decisão do médico, do primeiro médico que eu busquei,
foi, não, tem que parar de tomar anticoncepcional na hora e fazer a cirurgia para retirada. Aí então a gente conversei com a minha mãe, a gente discutiu o assunto e entendeu que era importante buscar uma segunda opinião. Aí eu busquei a ajuda de uma ginecologista e inclusive ela me acompanha até hoje, né, nesses exames também. E ela, sim, conseguiu me orientar de uma forma mais assertiva, conseguiu me tranquilizar também, né? Então, ela começou a conversar comigo bem nesse sentido que a doutora comentou no vídeo também. Não, geralmente é um fibroadenoma, as características do exame físico já indicavam isso, né? Então, aquela questão do nódulo ser móvel, de você tocar o nódulo e ele se mover de um lado para o outro, era super característico, ela me explicou, né, de fibroadenoma, de nódulo benigno. Ser bilateral também, ou seja, ter nos dois seios também é um indicativo de ser benigno, né? Então, ela conseguiu me tranquilizar. Aí a gente começou a investigação para confirmar, logicamente, né, se era mesmo fibroadenoma, se era benigno, enfim. E aí a primeira posição dela foi então fazer ultrassonografia e fazer também uma core biópsia, né, para biopsiar e enviar para o laboratório e identificar realmente, né, o fibroadenoma. E depois, então, eu fiquei acompanhando isso e a cada ano eu fazia novos exames. Rô, e naquele momento, assim, que tu teve tua primeira consulta com o médico, tu sentiu que ele tinha algum conhecimento do assunto ou era algo desconhecido? Por exemplo, tu que vem de cidade pequena, se falava sobre isso, já tinha ouvido falar algum momento? Não, eu nunca tinha ouvido falar, né, mas o médico, ele já tinha me indicado que era benigno, sim, que muito provavelmente era benigno, mas que a retirada era necessária, foi a primeira definição, assim. Então, mesmo... eu tinha 18 anos, né? Então, mesmo ele já me tranquilizando com relação a não ser um câncer, ainda ficou aquela coisa assim, mas eu vou ter que fazer uma cirurgia, eu vou ter um corte no meu seio, né? Porque dos dois lados, então eu ia ter que tirar, então ia ficar uma cicatriz. Então, isso para uma menina ali de 18 anos, né? Tem um impacto emocional também, como a gente já viu com a nossa psicóloga. Então, teve toda uma relação, assim, de várias questões que me levaram a buscar outras opiniões também, sabe? E ali quando tu fez o autoexame, tu fez teu autoexame em casa, tá? Sentiu, tu tinha alguma dor, tinha alguma secreção? Secreção nunca. E dor também não. Mas já era um nódulo um tanto quanto grandinho, assim, acho que já tinha mais, no começo, acho que já tinha mais de 1 centímetro quando eu notei o primeiro. Só que, com 18 anos, eu não tinha aquele hábito de fazer aquele autoexame todo mês, ou sei lá, né? Não, eu tava assim, nossa, me toquei aqui, eu tenho alguma coisa, parece que tem alguma coisa assim. Aí eu senti que tinha alguma coisa estranha ali. E aí que eu fui buscar. Só que daí, quando eu fui fazer o primeiro exame, né, a ultrassom, já tinha vários nos dois seios. Então, só depois desse diagnóstico, assim, de eu encontrar o primeiro ali, que eu prestei mais atenção e vi os outros também, né? E até uma coisa importante que é importante relatar aqui é que não necessariamente é indicado fazer a mamografia nesses casos, né? Na época, a doutora me indicou essa ultrassonografia, né, que é a imagem, mas ela não recomendou fazer mamografia mesmo assim, porque como é uma mama jovem, densa, né, pode machucar um pouco mais a mamografia. Então, eu ainda, agora com 30 anos mesmo, até hoje eu não fiz a mamografia ainda. Eu sempre acompanho só com esse outro exame. E como que foi o segmento ali do teu tratamento? Tu chegou a precisar fazer cirurgia? Sim. Bom, aí, depois que eu entendi um pouco mais e fiz acompanhamentos com a ginecologista, ela me indicou também a procurar uma opinião de um mastologista, né? Então, em 2022, eu marquei uma consulta, a minha primeira consulta com o mastologista, e aí ele me indicou continuar a fazer os exames, ele começou, né, tudo de novo. E aí sim, em 2022, como eu tinha um nódulo que já tinha mais de 2,4 centímetros, ele indicou sim a retirada. Até a gente vai mostrar para vocês que estão nos assistindo uma imagem de como é a sonografia, ultrassonografia, de como fica, como aparece esse nódulo lá na imagem do ultrassom.
Dá pra ver nessa imagem que ele realmente é bem definido, né? Tem as bordas bem definidas, enfim, é denso ali. Então, isso sempre foi me mostrado, eu como paciente, sempre foi me explicado, né? Que aquilo eram, sim, características de ser algo benigno, né? E já tinha histórico na sua família desse caso? Infelizmente eu não consegui investigar muito, tá? Muito atrelado, o fibroadenoma tá, assim, muito atrelado a... Genética. A genética, isso. Mas eu não consegui investigar muito. Eu não tenho mais avós vivas, né? E naquela época a gente sabe que se não tinha sintoma, se não tinha dor, ou se não ia atrás. Então, assim, eu acredito que eu posso ter tido, sim, na minha família, mas infelizmente eu não consegui rastrear isso, sabe? E de quanto em quanto tempo tu faz os teus exames? Eu faço, depois que eu fiz a cirurgia, eu acompanhei a cada 6 meses, pós-cirurgia. Mas agora já faz um tempo, né, da cirurgia, e agora eu tô acompanhando a cada 1 ano. Mas eu tive agora, 2024, eu tive, fiz o exame, daí deu um indicativo de um nódulo que tinha crescido bastante, mais que 50%. E aí o doutor solicitou de novo uma biópsia, né, então esse ano eu tive outra biópsia para fazer, mas não confirmou nada, enfim, é fibroadenoma também. Mas, e curiosamente, como eu tenho muito fibroadenoma nas 2 mamas, provavelmente lá na leitura, na hora de fazer a medição do nódulo, foi pego 2 junto. E pode ter medido só maior. E daí deu essa falsa ideia de que tinha ampliado em até 50% um deles. Mas então, via de regra, né, se faz a biópsia, se identifica para ter certeza que tá tudo ok. Sim, para ter certeza que é um fibroadenoma. Exatamente. E também é importante ressaltar, né, que não é porque a pessoa tem o diagnóstico de fibroadenoma que ela tem maiores chances de ter câncer de mama. Ela tem uma chance de ter câncer de mama igual a qualquer outra pessoa, né? E como é importante ter um médico, um profissional que te aconselhe, que te ajude, né? Que nem você comentou antes, o primeiro médico não te trouxe aquela confiança, né? Então, como a importância de um profissional que te tranquilize, que te ajude no processo de tratamento, né? É bem importante o paciente e o profissional ter essa comunicação, na verdade, ter a segurança, né? Ter a segurança, do médico, sentir essa segurança, exatamente. Isso aqui é o principal. E tu sente dor? Não? Não, nunca tive dor, nada. Hoje em dia também não. Também não, nem antes, nem pós-cirurgia, né? Mesmo retirando os maiores, eu nunca tive dor. Então, nunca foi um indicativo assim, não, eu tenho dor, eu preciso retirar porque eu tenho dor. Não, nunca. Realmente só retirou por causa que ele aumentou de tamanho. Isso, e como eu tenho vários, né, o doutor entendeu que era a melhor conduta naquele momento, porque aí a gente consegue acompanhar melhor os menores, né? Sim. Porque senão fica muito poluída aquela ultrassonografia ali, a gente não consegue entender de fato se tem algum que está crescendo, se tem algum que tem uma outra característica, então retiramos os maiores e acompanhamos agora os demais. Muito obrigada, então, Rô, pela tua fala, por se abrir aqui com a gente. A gente agradece também aos demais profissionais que vieram aqui conversar com a gente, ressaltando, né, a importância desse autocuidado da mulher, de fazer o autoexame, de realizar o preventivo, né? E eu acho que é mais ou menos isso, gurias, que a gente queria trazer hoje. Falar um pouco, então, sobre a saúde feminina, desse lado tão importante. Agora a gente teve o Outubro Rosa, né? Então, muito obrigada a todos que estão nos assistindo.